Claudete Jalde, olha eu aqui de novo, pré-ENEM Digital Gold, porque nossos estudantes valem ouro. Nós estamos aqui com mais uma aula de literatura e hoje nós vamos falar da Semana da Arte Moderna. Olha que coisa mais linda. Então, primeiro, vamos parar e dar uma olhada como que estava o Brasil, né, no início do século XX. Veja bem, o Brasil estava também nas artes sob influência das vanguardas europeias. Nesse contexto aqui no Brasil, no início do século, né, nós ainda, o parnasianismo estava em grande evidência. Então, o parnasianismo, ele é aquele rigor formal dentro da forma, né, da métrica, toda os versos metrificados. Era arte pela arte, né? O importante era o objeto, o que estava ali, a elevada erudição, né? As palavras. Então, era dessa época. O modernismo aqui no Brasil ainda fervilhava, né? Então, a Revolução Industrial ainda também estava chegando aqui no Brasil e São Paulo estava se prosperando, né, com as primeiras indústrias. E São Paulo, como você vê, era nessa modernização, aí ele vinha ainda da produção do café, né? Então estava todo aí nessa época de produção do café, as indústrias foram tomando essa frente, né? Então com essa questão veio a luz elétrica, o movimento do carro, a velocidade dos carros, né? A produção dessas indústrias têxtil, fabrício. Então, essa escala foi transformando também as relações, né, do ser humano com a cidade, das relações do ser humano com eles próprios. Então, o Brasil, por sua vez também, começava a se modernizar. Então, essa modernização do Brasil, então com essas primeiras indústrias instaladas em São Paulo, veio também acarretar diferenciações na gente. E quando chegamos nessa época aqui, a gente veio tomando essa influência. Quando chegou nessa época de 1920, 22, a independência do Brasil em 1922 também foi comemorada, os 100 anos, né? Assim, o cenário para as artes era ideal para fazer a mudança total, né, sobre as artes brasileiras. Então o Brasil começa também a preocupar com a arte nacional. Chega, vamos parar de ficar imitando os europeus, vamos parar. Vamos tentar fazer uma arte nossa, original, atualizada, né? Então ele, com esses pensamentos, veio entre 1917, veio uma exposição de Anita Malfatti, que ela estudou, né, fora do país, estava na Europa. Então ela fez uma exposição, né, aqui em São Paulo também, tudo acontecia em São Paulo. Ela fez essa exposição e Oswaldo de Andrade, o Menor Del Pica, todos esses artistas, né, revolucionários, gostou da obra dela e convidou também a participar, né? A exposição de Anita Malfatti, então, pense que foi sucesso. Foi não, com os traços expressionistas, né? Malfatti produziu uma nova estética, mas ela não foi bem recebida. Teve grande problema, teve crítica, principalmente de Monteiro Lobato, que escreveu Paranoia e Mistificação. Vou mostrar para vocês. Então veja bem, quando a Nilta, esse aqui é um quadro assim, ó, que ela escreve, que é a pincelada do expressionismo, né? A mulher de cabelos verdes. Então ela traz essa diferenciação. Então o que é isso? O povo fala não, tal. Aí o Monteiro Lobato, que se dizia não modernista, né? Depois nós vamos ver isso, ele escreve Paranoia e Mistificação. Dá uma olhada que ele escreve. O texto é intenso, né? Este artigo foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1927, né? Com o título A propósito da exposição de Malfatti, provocando a polêmica e afastaria os modernistas e o Monteiro Lobato, de Monteiro Lobato. Olha como ele começa a escrever. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e consequências disso fazem a arte pura.
guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas ou os processos clássicos dos grandes mestres. Aí ele vai citar, né, todos os mestres da antiguidade, do passado, dos clássicos, né? Então ele vai citando que quem acompanha esse tipo de arte é aqueles que realmente entendem a arte. A outra espécie que ele está falando, que é a outra espécie, é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam na luz das teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes. Ó, chamou o expressionismo de rebelde. Sugerida cá e lá como furúnculos da cultura excessiva, são produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. Gente, ele vem e vai fazendo uma crítica mordaz a essa exposição de Anita Malfatti. Vocês querem ver o texto inteiro? Busca nesse endereço aqui, ó, na mac.usp.br. Tá lá o texto completo. Vocês vão ver como ele vai falar dessa exposição crítica ácida, né, com Anita Malfatti. Aí, ó, os revolucionários que ele fala, né, que tá aí o Mário de Andrade, Anita Malfatti, Del Pica, né, e o Oswald de Andrade, né, que também foi o maior rebelde entre eles. Então, houve esse rompimento com a arte acadêmica também. Eles romperam, inaugurando assim, esse movimento modernista no Brasil. Então, esse primeiro movimento da arte moderna, eles começam, pega a ideia desse futurismo expressionismo e vai trazendo aqui para o Brasil. A Semana da Arte Moderna, então, eles fazem um encontro de 11 a 18, ou 13 a 18, com palestras, com muita cultura. Então eles vão lá no Teatro Municipal de São Paulo, aluga por uma semana, né? E o evento vai trazendo apresentações de música, teatro, escultura, arte plástica, então música. Então eles fazem uma agitação cultural nesse período, né? Apresentando o que é o modernismo, né? O que vai ser? Não vamos mais pensar no passado. Vamos fazer vamos fazer uma arte brasileira, uma arte encantadora. Olha o programa como que era, né? Convidando Villa-Lobos, que ia se apresentar. Isso aqui foi do dia 17, né? Que saía eles convidando as pessoas. Essa época aqui, né? Teve essas exposições, cada um ia falando, era um festival, né? Então, cada semana tinha um falando. E não pensa vocês que eram aquela coisinha só de assistir. A plateia, ela revolucionava, ela vaiava, o público não aceitou muito bem essas primeiras manifestações artísticas aqui, não. No saguão, né? Você vê o teatro, depois vocês olham lá a figura do teatro. A figura do teatro é assim, uma escada que tem para a direita e para a esquerda, e lá em cima tem o outro corredor. Então, quando você entrava, tem um grande salão, e a Anita Malfatti, de Cavalcante, todos eles fizeram. Aqui embaixo tinha exposição, e no palco se dava as palestras e as apresentações musicais. Então, com isso, né, era uma nova forma de pensar, e o público via aqueles quadros, né, que eles não entendiam ainda essa possibilidade. Então, Graça Aranha começa, né, ele vai fazer a abertura do festival, e ele faz uma conferência chamada Emoção Estética da Arte Moderna. Ele foi ouvido, tal, mas, né, devagarinho, e as pessoas assim, mas as pessoas se revolucionavam. O dia 13, né, então Ronald de Carvalho esteve à frente, né, com a sua conferência chamada A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil. Eu queria estar lá para ouvir o que eles estavam falando, viu? Seguida de solos de piano, né, e danças africanas, né, que é a música de Villa-Lobos, compositor que foi também taxado na ocasião, né, de rebelde, talento ainda não cultivado bastante por sua música, privada, eles falavam assim, privada de dança pura africana. Então, um dos acontecimentos que teve aqui foi o Villa-Lobos. Ele estava com um problema no pé,
na unha, uma unha encravada, sei lá que estava. Ele se apresentou, né? Ele é maestro. Quando ele chega todo de terno, um pé com sapato e outro com chinelo. Porque não podia calçar sapato. A plateia falou, isso aí é rebelde. Eles acharam que era essa coisa de rebeldia. Porque como que um maestro chega todo empiriquitado e com um pé com chinelo? Ah, não, aí o povo veio, mas é vaia por tudo quanto é lado. Gente, escuta Villa-Lobos. Pega Baquiana número 5, as Baquianas dele. Dá uma olhada. Escuta Carlos Gomes com o Guarani. Aí vocês vão entender, né? Nessa época, escuta isso pensando nessa época, para vocês entenderem como que a plateia vinha, né? Fazendo essas condecorações com essa nova arte. Aí 15 de fevereiro, né, foi o auge da Semana da Arte Moderna, e o que é assim, a palestra de Mário de Andrade, né, que ele foi tecendo, depois virou livro. Essa palestra ele escreveu que tornaria sua publicação, né? A escrava que não era Isaura. Por quê? Lá no Romantismo tinha a escrava Isaura, né, falando do problema da... Então aqui ele escreve a escrava que não era Isaura e defende, né, o abrasileiramento da língua portuguesa e a conferência sobre estética. Imagina a pessoa chegar a fazer uma conferência onde fala assim, tudo que você viu até agora, vamos esquecer e vamos começar com uma arte nova. Né? Isso, a plateia veio... A plateia veio arrasando, né? Eles receberam mais vaia do que palmas, tá? Porque a sociedade não aceitava muito essa modernidade. Então aqui, ó, o abrasileiramento da língua portuguesa e a conferência sobre estética moderna foi feita por Paulo Menotti Del Pica, né? Que provocou os ânimos da plateia, fazendo encoar vaias por tudo quanto é canto. Olha só, gente, era vaiado pra caramba. Aí Ronald de Carlyle pega um poema de Manuel Bandeira, trouxe só um trechinho. Aí ele começa, você conhece o Sapo Boi? Tá aqui. Aí ele faz assim, ele escreve esse poema, né, para criticar os parnasianos. Então ele fala assim, ó, oi sapo, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi. Não foi, foi. Imagina, tem mais coisa por aí. Pega esse poema e dá uma lida. Ele é bom para cair no Enem. Então veja vocês. Com isso, ele faz uma crítica feroz aos parnasianos, que eles falam, aí o Oswaldo de Andrade mais tarde fala que os parnasianos eram uma máquina de fazer verso, que era tudo metrificadinho fazendo verso, né? Então tá aí. Vamos dar uma olhada na Semana da Arte Moderna de 22. Pensa assim, aqui no Brasil, essa primeira fase, né, da Semana da Arte, com a influência da Semana Moderna, ele vai buscar nas artes a identidade brasileira que, se vocês lembram, que já tinha sido acionada lá no Romantismo, quando eles procuraram colocar nas artes, na literatura, o Brasil ali, mas ainda ficaram presos às normas europeias, né? Aqui não, aqui ele pega aquela ideia do romântico e fala assim, ó, vamos pegar para o passado, agora nós vamos ver o que tem no Brasil. Aí que eles saíram em busca dessa identidade brasileira. Então, se você vê os quadros de Anita Malfatti, Tarsília do Amaral, que ela viajou por todo o Brasil, Minas Gerais, esse negócio, ela foi percebendo as cores, né? Ela foi vendo como que é esse Brasil. Então, quando nós vamos ver, quando Tarsília de Amaral volta, chega dessa viagem, ela começa a escrever, ela começa a pintar
sobre isso. E já o Oswald de Andrade começa a ouvir a fala brasileira. Então tá ali. Vamos ver essas características, mais ou menos como que é esse resumo da Semana da Arte Moderna. Gente, o que vocês estão vendo ali, ó, Semana da Arte Moderna, né? São Paulo, 1902. É a revista, que é os panfletos que saíram, tudo sobre a semana. Descolonização artística, que era o quê? Era essa quebra, né, sobre o pensamento europeu. Então, vamos descolonizar. Então, nós temos que parar de ficar imitando, né, ou seguindo os modelos europeus. Agora, vamos tentar fazer o nosso pensamento e a nossa arte brasileira. Destruidora, sim. Esse primeiro movimento é de destruição. É para falar, não, chega, agora vou mostrar o Brasil para vocês. Contra a influência europeia, o modernismo brasileiro, que chega aqui, né, nessa primeira fase, é uma arte criadora, né, a semana a ver com essa proposta criadora. Então, a livre expressão, as contradições, né, que a arte tem, bases europeias de criação. Então, comércios, manifesto do pau-brasil. Então, tudo isso, essa movimentação. Saiu da arte moderna, começa essa ideia, né, da primeira fase modernista, que a gente vai ver depois. Né? Antropofagia. Aqui, ó. Antropofagia. Ele cunha esse termo antropofágico, né? O que é antropofagia? Aqueles rituais, né, de indígena, de comer a carne do guerreiro para se fortalecer. Aqui ele cria essa mesma ideia de antropofagia, mas dentro da brasilidade. Vamos sim, vamos comer, vamos deglutir essa nossa cultura, vamos mostrar quem somos, né? Então, e veio depois o movimento verde e amarelo, que é a xenofobia e o ufanismo, que nós vamos ver isso lá no modernismo do Brasil, nessa primeira fase. Então, para vocês verem, né, a característica da Semana Moderna está aqui. Chocar o público. Era para chocar mesmo, tá? Então, o público, ele ficava sem saber o que. Eu gosto, eu não gosto. Isso daqui tá bom, isso daqui não tá. O que é isso? Isso aqui não é arte, isso aqui é arte. Então, essa inflamação, né, no pensamento brasileiro, né? Então, você ver. Então, primeira regrinha da Semana da Arte Moderna: ausência de formalismo. Chega de forma. Vamos ser livres, vamos escrever, vamos fazer, vamos acontecer. Ruptura com o academicismo e o tradicionalismo. Crítica do modelo parnasiano. Eles eram ferozmente contra os parnasianos. Parnasiano é muito na forma, né? Então eles não admitiam mais escrever sobre forma, né? Tem que ser decassílabo, então os versos têm que ser decassílabo, tem que escrever só aí. Então, não. Então, eles cortam isso. A valorização da identidade e cultura brasileira, sim senhor. Então a semana veio com essa proposta, né? Que essa Semana da Arte Moderna, ela fez todo esse escândalo, foi arrumando, lógico, isso aí também vai ser um parâmetro para o primeiro movimento modernista, né? Então, essa valorização da identidade e cultura brasileira. E aí, como que é isso? É essa. O que o Brasil tem para oferecer? Então, eles começam a olhar o quê? A linguagem do povo brasileiro. Mas naquela linguagem erudita, não. É a linguagem coloquial, como é que o povo falava no seu dia a dia, né? Então, ele vinha proporcionar essa tendência, a valorização, essa cultura. Mas qual é a cultura brasileira que nós vamos colocar? O romantismo pegou o índio? Vamos ver, vamos falar desse índio, vamos falar desse negro aqui agora. De que forma, né? Mas de uma maneira de sentir e ver a arte fruir de uma outra maneira. Então, eles vão buscando essa cultura brasileira, eles vão olhando, analisando e vai trazendo isso para a cultura brasileira. Quem que leu Macunaíma? Leiam Macunaíma, está aqui. Essa primeira fase do romantismo, Mário de Andrade pega em Macunaíma, né, esse sentir, essa maneira de ver o Brasil, né,
essa maneira de como que vai ser essa arte. Então, Mário de Andrade pega em Macunaíma, né, esse anti-herói e traz aqui para a literatura. Mas o que é o Macunaíma? Ele fala, né, aquela cena, ele fala do banho no rio, a formação da cultura brasileira. Tá aí, gente, tá? A valorização da identidade. Então, a fusão das influências externas dos elementos brasileiros. Então, ele vai juntar todos esses elementos artísticos brasileiros e vai dar uma outra roupagem, vai dar uma outra, né, situação, outro sentido. Então, eles vão experimentar todas as estéticas. Lembra-se que nesse primeiro momento eles estão sob a influência das vanguardas europeias, principalmente o futurismo e o expressionismo. Tá? Então nós vamos buscar nessa cultura e todos esses manifestos, tanto que eles começam também a ter os manifestos brasileiros. Né? Então a liberdade de expressão é o que eles mais tiveram. A liberdade de expressão, eles estavam livres para criar e refazer toda essa arte. Era o sentir, o ver diferente, tá? E essa aproximação da linguagem oral, né? Do coloquial, do vulgar. Então, quando isso chega para nós, né? Chega de uma outra maneira. Então, qual foi a consequência da arte moderna de 22? Polêmica, confusa, barulhenta, né? E ela vai nos proporcionar, né, essa nova maneira de ver a arte. Um divisor de água, panorama artístico brasileiro, porque uns ainda ficaram entre o clássico e o moderno, normal em todas as situações. A intelectualidade, o artístico brasileiro também vai crescendo. E a Semana da Arte Moderna foi uma divulgação da arte moderna. Né? Foi uma revolução, porque quando cultivou esse primeiro momento, né, esse embate da cultura, esse momento de 11 a 18 de 1922, trouxe aqui para o Brasil essa nova maneira de ver a arte. Aí que se instalou realmente a partir daí a nossa cultura brasileira, né? Que nós vamos ver depois, mais tarde, no modernismo, tá ok? É isso, gente. Então, veja bem, né? A comissão organizadora, né? Olha só, eram todos esses, imagina esses homens todos, né? Vamos ver se eu consigo ler aqui. Da esquerda para a direita, Manuel Bandeira, que é aquele segundo ali, né? Aí vem Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que aparece aqui na linha de frente. Em cima desses três, desse pivô, desse triângulo, né? Dessa tríade, é que houve essa movimentação, que houve essa balbúrdia toda na arte, né? Então vamos lá, poética, né? Só vou pegar esse trecho, que é esse daqui que vai dar o início do modernismo. Ele chega, Manuel Bandeira, e fala: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestão de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo de para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Pá! Pronto, Manuel Bandeira. Foi. E assim começa o modernismo. Ok? Então, gente, leiam, vamos para frente, né? Olha aqui, vamos tentar falar um pouco sobre como que cai isso no Enem, né? É mais ou menos assim, você vai ler, vou dar uma lida aqui para vocês. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros modernistas. Aí, ó, o que ele quer falar assim, né? Eles buscavam o quê? Libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais.
Defenderam a liberdade limitada do uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Olha aí. Representavam a ideia, né, de que deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Mantiveram de forma fiel a realidade na figura retratada, definindo a liberdade artística ligada na tradição canônica, mas nunca, né? Buscava liberdade na composição das suas figuras, repetindo o limite do tema abordado. Qual que é? 1, 2, 3. Acertou? Aê, acertou quem pegou bem. Buscam libertar a arte brasileira, né, das normas acadêmicas. Por quê? Né? O trabalho da Nito Malfatti era reconhecido na Europa, né? Aqui no Brasil não teve a mesma receptividade. Como ela veio junto com esse movimento, então veio em busca de mudar essa composição e valorizar essa cultura brasileira, né? Então libertando das amarras europeias. Aqui nós temos outra. A Semana da Arte Moderna, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição a chamado colonialismo mental. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, pode-se dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando as pés romanas na vida sertaneja. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. O movimento redescobriu, né, o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando sua realidade. Os modelos arquitetônicos, no período, buscavam sua inspiração na tradição do barroco português. Barroco e barroco. A preocupação dominante dos autores foi de retratar os males. Nem passa a cabeça dele disso. Então, vamos lá? 3, 2, 1. Acertou quem? Marcou o C. Redescobriu o Brasil. Olha só, eles ficam nessa redescobrimento do Brasil. Por quê? Né? O principal objetivo da Semana da Arte era esse: combater o passado, combater o tradicional. Então, eles buscam isso na cultura brasileira. Então, esse é o primeiro pontapé para o modernismo no Brasil, uma arte pura e genuinamente brasileira. Ok? Tchau, tchau, gente. Até mais. Vamos lá.